Pergunta NQI Homem. O consulente não quer se identificar, mas fez aqui uma pergunta muito interessante para o pastor. Ele quer saber se alma e espírito são inseparáveis, pastor. Quero dizer ao nosso consulente que encontramos vários textos bíblicos mostrando essa diferença de posição, sendo inseparáveis. Por exemplo, nós temos em Lucas 23, 45, Jesus no jardim do Getsêmani, passando por aquele sofrimento atroz, e em dado momento, ele disse, estou lendo aqui, em Lucas 23, 45, escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, o centurião, vendo depois disto, tomou as providências para sepultamento, conforme nós lemos os versículos seguintes. Agora, aqui está Jesus, como nós, ser humano, um lado seu ele tinha alma e espírito, só que ele entregou ao Pai o meu espírito, não nada mencionando sobre a alma como sequência do seu espírito, sendo apenas uma situação. E encontramos também, no outro lado, em Mateus capítulo 10, versículo 28, no ensino que Jesus dava aos ouvintes, o que vos digo, estou lendo Mateus capítulo 10, versículo 27 e 28. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui estão mostrando Jesus, que pode se matar um dos dois, ou a alma ou o espírito, mas matando a alma, não pode, matam o corpo, mas não pode matar a alma, que sobrevive à morte do corpo. Essas são as orientações que temos. Temos aqui também no livro de Hebreus 4:12 uma passagem que dá a ideia, às vezes, de não haver essa diferença, mas com base em outros textos, nós estamos apontando para conhecimento dos nossos ouvintes. Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, dirá alguém, mas não estão juntos almas e espírito? Por isso que está sendo dito, porque a palavra de Deus, enquanto estamos aqui, obviamente, são 2 elementos que existem, que temos em nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Enquanto ouvimos a palavra, ela pode penetrar mais profundamente no espírito ou ficar mais longe do espírito, propriamente nos órgãos, como diz, matam o corpo e não pode matar a alma. A próxima pergunta é da consulente Ana Cristina, da cidade de Itanhaém. Ela diz aqui que tem uma amiga que é católica. E essa amiga católica lhe disse que aqueles santos que existem lá na Igreja Católica, eles mesmos não acreditam que são deuses, mas sim homens e mulheres que serviram e se dedicaram a Deus. Então ela quer saber como
refutar essa informação que a sua amiga católica está lhe dando, pastor? Eu quero dizer à nossa consulente Ana Cristina, respeitosamente, que há uma posição católica nesse campo que não tem base na Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui observando a inteireza do uso da Bíblia para a nossa forma de crer. Ora, a Igreja Católica tem mais 2 tipos de culto que não aparecem apoiados pela Bíblia. Então temos um culto chamado de dulia, reservado às pessoas, seres humanos. Temos outro culto chamado de hiperdulia. Me parece que são reservados a obreiros da própria entidade. E temos o culto de latria, que é quando reconhecidamente admitem que mereça o culto de adoração. Então, 3 tipos de culto. Quando a palavra latria, do grego, dá margem à nossa palavra portuguesa adoração. E essas dulia e hiperdulia não têm apoio bíblico e são dadas assim a seres inferiores no seu campo de atividade. Dulia é aquela imagem segura. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, nós vemos por toda a Bíblia que quando fala de um ídolo que não se move, que não fala, como diz a Bíblia lá no Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, como dissemos. É inteiramente inútil. Está se prestando um culto a um ídolo, reconhecidamente dentro da Bíblia Sagrada. Isso aqui é uma espécie de uma desculpa ou de explicação para pessoas de menos cultura. Então, essa posição, a nosso ver, não somos católicos, mas dentro da teologia bíblica, nós só podemos admitir o que está escrito na Bíblia Sagrada e assim rejeitar o que é contrário. Repetindo o texto inicial, 1 Timóteo 2 e 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus tinha uma natureza que nós chamamos teantrópica no grego. Theos no grego é Deus, antropos, homem. Tinha uma natureza humana quando nasceu do ventre de Maria, ela virgem, teve o seu crescimento normal junto com seus irmãos, não irmãos de sangue, mas irmãos da mesma família, porque a forma de Jesus nascer foi diferente. E temos então o verdadeiro Jesus que assumiu o seu compromisso de divindade, dessa forma que nós conhecemos na inteireza da Bíblia, Deus e homem. Por exemplo, quando Jesus estava aqui na terra, nós encontramos em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3, quando chegou um leproso e disse a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Jesus disse: quero, e ele se prostrou de joelhos e o adorou. Jesus não fez qualquer objeção. Por quê? Ele tinha uma natureza humana ligada a uma natureza divina. Nele existia toda a plenitude da divindade, de acordo com o livro anterior a Filipenses, tomou a forma humana, humilhando-se, deixando de ser homem. E na forma de homem, assumiu a natureza divina, Deus e homem. Então, ele é conhecido por esta forma que nós reconhecemos na Bíblia. Quando Jesus operou o milagre, que os judeus quiseram apedrejá-lo, ele disse: por qual das obras quereis me apedrejar?
Ele tinha feito uma obra boa, um milagre. Não te blasfemamos por alguma obra má, mas pela tua colocação, se colocando como Deus. Ora, Jesus empregou o verbo no plural. Somos Deus. Eu e o Pai somos um. Mostrando que tanto o Pai e o Filho tinham a mesma natureza divina. De modo que Jesus podia receber o que o próprio Pai recebia, adoração. Ele não errou. Agora, tem Bíblias que só falseiam, colocam lá, recebeu homenagem, porque não reconhece a deidade absoluta de Jesus. Isso é dolo. Bíblia feita a critério da própria pessoa que crê. E eu posso discordar da Bíblia, mas não posso alterar a Bíblia. Se a minha forma de crer está de acordo com a Bíblia, eu fico. Se a minha forma de pensar discorda da Bíblia, eu renuncio o que creio, porque quero ser fiel à Bíblia Sagrada. Do contrário, ficaria uma salada. Todo mundo muda como quer, ou se não, omito o texto da Bíblia, ponho lá o número do texto, mas não põe o quê? Está cortado. Ora, isso é fantasia. Mas é isso que ocorre com determinadas seitas. Você pegar uma tradução do Novo Mundo, você vai encontrar isso. Então, Jesus tem natureza. Outro texto que é muito controvertido por parte daqueles que negam a divindade de Cristo foi quando Jesus, em João 5, ele disse que eu e o Pai somos... Não, eu e o Pai somos um, já tenho lido. Mas Jesus usou uma expressão do Pai no Antigo Testamento, 8, estou lendo assim apenas, 8:55. Ele disse assim, não, 8, é 7:57. Quando chegaram os judeus, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, quando diz, antes que Abraão existisse, eu sou, achei, está no capítulo 8 do livro de João, quarto evangelho, Jesus disse para os judeus, versículo 55 em diante, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se disser que eu não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Versículo 57, do capítulo 8. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? 58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E nessa expressão, eu sou, os judeus ficaram fortemente irados. 59, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E se você me perguntar por que os judeus ficaram assim tão irados? Porque, segundo eles, a lei dizia que havia um só Deus e que não poderia Jesus ser Deus se essa expressão, eu sou Deus, havia sido exibida pelo próprio Pai, conforme lemos no livro de Êxodo, em capítulo 3, versículo 14. Ora, quando perguntaram a Moisés, queremos saber quem enviou você. Moisés disse, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14. Agora Jesus se utiliza do mesmo título, eu e o Pai somos um. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui temos uma direção para verificação, no livro de Êxodo 3,14, que reconhecemos que é o Pai. Então,
Jesus e o Pai são duas pessoas, mas uma só divindade. Vamos para a pergunta da Célia, aqui do bairro do Marapé, em Santos. Ela diz assim: a Bíblia diz, pastor, que não sabemos fazer o bem, que o bem que fazemos é Deus quem faz. Sendo assim, pastor, como é possível receber um galardão? Nós queremos dizer a nossa consulente Célia Marapé que a sua posição aqui tem alguns tropeços. Se nós isolarmos um texto e não formos consultar a Bíblia em outros textos, ela tem relação às vezes com vários textos da Bíblia Sagrada. Então, para nós entendermos, precisamos ver o contexto, como tem as Bíblias com referências no rodapé, impõe no meio do versículo lido uma referência ao próprio texto. E nós vemos então aqui em Mateus capítulo 7, versículo 11, que mostra uma situação diferente da nossa consulente, para que ela possa ter uma posição baseada na Bíblia Sagrada quando eventualmente for questionada. No versículo 11, Jesus declarou aos judeus: sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então está dentro da própria natureza do homem ser bom para o seu filho. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará bens aos que lhe os pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui estão 2 versículos conjugados em que Deus é bom, mas ele castiga a pessoa que é má dentro do próprio conceito da justiça. Enquanto o pai, nesse particular, é bom para o seu filho, o outro comete males. Então, dentro da situação que ocorre, pode-se mudar essa palavra bom para mal. Então, nós dizemos, Deus é bom, e os os acontecimentos que se dão aqui no mundo, logo atribuem a Deus, mas é a maldade do homem que incita essa justiça de Deus para repelir aquilo que é mal. Agora, tem uma outra colocação que é mais difícil de poder responder. Eu não sei o juízo que a nossa consulente faz do apóstolo Paulo, mas se eu perguntar adredemente qual é o seu conceito a respeito do apóstolo Paulo, foi um obreiro correto, 100%? Sim, é a opinião que nós temos em geral. E ele escreve em Romanos capítulo 7, versículo 7, está fazendo aqui um conceito e emite a sua posição. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência
concupiscência não dissesse não cobiçarás. Indo agora para o versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então aqui ele está apresentando os dois lados. O mal que eu faço, não o quero, mas há uma lei sobre o pecado que acarreta a pessoa, às vezes, a agir fora dos seus princípios. E Paulo estava aqui apresentando isso, essa situação. A próxima pergunta é da Vera, lá da cidade de Praia Grande. Ela é do bairro Tude Bastos, em Praia Grande. A Vera ligou aqui fazendo uma pergunta para o pastor sobre a questão da mulher ser cuidadosa com a sua aparência. Ela falou aqui de cuidar do seu cabelo, pintando, fazendo um tratamento e outros cuidados que a mulher hoje tem possibilidade, que os salões aí estão oferecendo. É pecado, pastor, a mulher cuidar de si assim na sua aparência, a sua aparência exterior, pastor? Interessante essa pergunta do nosso consulente, a nossa consulente, Vera, desculpe, é pecado a mulher andar de cabelo, escovar, pintar, fazer penteado. Muitos de nós fazemos uma comparação entre a mulher primitiva, dos dias em que isso tem ocorrido, vamos dizer aí quantos anos? 20, 30, 40, 50, 100 anos. Ora, a forma da mulher vestir há 100 anos atrás, vamos até abaixar isso, 50 anos, mas eu acredito que seja mais ainda, muito mais. Há uma maneira própria para vestimenta daquela mulher. Vestia-se, andava de vestido comprido, cabelo comprido, não usava os enfeites que hoje a mulher usa. Então, quando ela tratava-se de mulher rica, então a fantasia era maior. Vestimentas caríssimas, só para distinguir das outras pessoas. É uma vaidade humana que, em certo sentido, é tolerável. Agora, podemos julgar a base daquelas pessoas, quando a Bíblia foi escrita, e emitiram menos juízo para uma mulher hoje crente? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa carta de 1 Pedro 3:3, deve ser comparada com o que está escrito por Paulo em 1 Timóteo. Ele escreveu aqui no 1 Timóteo, capítulo 2, falando às mulheres, ele diz assim, capítulo 2 de 1 Timóteo, o apóstolo diz: os deveres das mulheres cristãs, é o título que está na mensagem, a partir do versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então aqui está a forma da mulher se vestir antigamente, tranças. Eu pergunto, qual é a pessoa que faz do seu cabelo, mulher falando, né, tranças e admite como enfeite? Hoje está ao contrário, estão cortando o cabelo. E há pastores, então, que
querem que a mulher fique do jeito que ela nasceu. Ora, essa mulher é casada, tem um marido. Ele chega em casa, depois do trabalho, e encontra uma mulher como se fosse a empregada dele. Com aquele vestido próprio de estar fazendo serviço em casa. Não pode vestir um vestido novo quando sai. Não pode se pintar. Não pode arrumar seu cabelo. Quer dizer, o que está abrindo aí? Abrindo oportunidade para uma separação. E os prejuízos são muito maiores. Então, tenha cautela, faça a coisa dentro do conceito que estamos vivendo, não do mundo, mas daquele conceito que deixa a mulher dentro de um critério de mulher séria. Então, diz o apóstolo aqui, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição, e é que nós vemos hoje. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganado caiu em transgressão. Quer dizer, nesse critério que se fala da posição da mulher. Agora, tem um dever da mulher, uma vitória que eu nunca escuto homem algum perguntar aqui nesse particular. Está no livro de Efésios, no capítulo 5. Eu vou só lembrar a nós, homens, os nossos deveres para com a nossa esposa, mantê-la sempre feliz ao nosso lado, não viver assim com uma mulher que vive na sujeição de um marido mau. Diz aqui, capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Tenho lido isso frequentemente. Versículo 22. Agora, para as mulheres escutarem os homens. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Tem um bom entendimento com o marido. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Parece difícil, né? Depois dessa colocação aqui, mulher sujeitar seu marido, muitas não têm disposição para isso. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Mulher fiel, à luz da Bíblia Sagrada. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. Agora para os maridos. Você deve amar a sua esposa como você ama a si mesmo, ao seu próprio corpo. E hoje vemos homens tão enfeitados que até vão a salão de beleza. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu vou repetir. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo da igreja. Assim também vós, cada um, masculino, hein? Não diz cada uma, mas cada um, de per si. Em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Eu quero achar muitos homens assim casados, que amam a sua mulher como a si mesmo. Tudo que é bom é para ela primeiro. Depois, se sobrar dinheiro, fica para comprar um terno aí, uma meia, um sapato. Preferência mulher. É o que está dizendo aqui a Bíblia. Como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a sua mulher. Cristo deu tudo da sua vida, até a própria vida. Mas limitadamente, dentro da nossa condição,
vamos ter cuidado nessa colocação. E aqui a nossa consulente pergunta, é pecado a mulher andar de cabelo? Cuidar do cabelo? Claro que não. Escovar os dentes, mas não. Isso. Escovar o cabelo, professor. Escovar o cabelo, desculpe. Pintar os cabelos. Fazer um penteado. Não, minha irmã, faça isso. Fique mais bonita. Porque não é natural viver fora da situação. Não vamos ser extremistas. Chegar na igreja com uma mulher que hoje pode ir de calça comprida, como se fosse homem, e outros exageros que excedem a naturalidade. Tem aquele princípio, mulher que serve a Deus.